Quem está no controle do mundo? Quando tudo parece fora do controle. O Salmo 47 começa com um chamado que atravessa gerações. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Não é um convite tímido, é uma convocação global. Todos os povos, todas as nações, todas as culturas. O salmista não está falando apenas com Israel, ele está chamando o mundo inteiro para reconhecer algo essencial: Deus reina. Mas esse chamado levanta uma pergunta sincera: se Deus reina, por que ainda vemos tanto caos? Guerras, injustiças, instabilidade, dor. A resposta do Salmo não ignora essa realidade, ele a confronta como uma verdade maior. O Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei de toda a terra. Deus não é um líder local. Ele não governa apenas um povo específico. Ele é rei sobre toda a terra. Isso significa que nada está fora do seu domínio. Nada foge ao seu controle. Nada acontece à margem da sua soberania. E isso muda completamente a forma como enxergamos a história. Porque mesmo quando os acontecimentos parecem desordenados, há um trono que permanece firme. E esse trono não está vazio. O salmista continua: Ele nos submeteu os povos. Isso aponta para a ação de Deus na história, conduzindo, estabelecendo e dirigindo. Mas aqui é importante entender algo. Esse domínio não é apenas político ou militar, é espiritual. Deus está conduzindo a história para o cumprimento do seu propósito redentor. E então o texto avança para uma imagem poderosa. Subiu Deus por entre aclamações. Essa linguagem de ascensão aponta para a vitória, para a entronização, para a exaltação. No contexto imediato, pode lembrar celebrações de vitória de Israel. Mas à luz de toda a Escritura, isso aponta para algo muito maior. Aponta para Cristo. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus é exaltado, ele sobe e é entronizado, recebe o nome que está acima de todo nome. Efésios nos diz que ele está assentado acima de todo principado e potestade. Ou seja, o Salmo 47 encontra seu cumprimento pleno em Cristo, o Rei exaltado. E isso muda tudo. Porque não estamos falando apenas de um conceito teológico, estamos falando de uma realidade presente. Jesus reina agora, e mesmo que o mundo não reconheça, mesmo que muitos rejeitem, mesmo que pareça invisível aos olhos naturais, o trono está ocupado. E então o salmista repete: cantai louvores a Deus, cantai louvores. Há uma ênfase aqui, como se ele dissesse: não se esqueça disso, não perca isso de vista. Porque quando esquecemos de que Deus reina, o medo cresce. Mas quando lembramos, a adoração floresce. E aqui é algo muito prático. A adoração não é apenas música, é resposta à realidade de quem Deus é. Quando você entende que Deus governa, você descansa. Quando você entende que Cristo reina, você não se desespera. E isso não significa ausência de luta, significa presença de esperança. O texto diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Presente, contínuo, ele reina. Não vai reinar, não reinou apenas no passado, ele reina agora. E isso confronta diretamente a nossa ansiedade.
porque muitas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós, como se o mundo estivesse à deriva. Mas o Salmo 47 nos chama a levantar os olhos e ver o trono. E mais, ele aponta para um dia futuro. O povo dos príncipes se reúne como o povo do Deus de Abraão. Aqui vemos uma antecipação do ajuntamento das nações, um vislumbre do que Apocalipse descreve. Povos de toda língua e cultura reunidos diante de Deus. Ou seja, o reinado de Deus não é apenas soberano, é redentor. Ele não apenas governa, ele salva. E isso nos traz para uma pergunta muito pessoal. Se Deus é rei, ele reina sobre sua vida? Porque reconhecer que Deus governa o universo é uma coisa, se submeter ao governo dele é outra. Muitos querem um Deus que resolva problemas, mas não um rei que governe decisões. Mas o chamado do Salmo é claro: celebre, reconheça, submeta-se. Porque o verdadeiro descanso não está em controlar a vida, está em confiar naquele que já está no controle. No fim de toda a história, ela caminha para o reconhecimento universal. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E o que hoje é visto pela fé será evidente para todos. Até lá, vivemos entre o caos aparente e a certeza invisível. Deus reina, Cristo está no trono, e isso é suficiente. Pense nisso. Que Deus te abençoe.